Uma das marcas mais icônicas e polêmicas do Brasil está prestes a desaparecer para sempre das prateleiras. O motivo não é a falta de clientes, mas uma decisão judicial devastadora. A União e o Estado de São Paulo acabam de entrar com um pedido inédito na Justiça: a falência imediata da Dolly, por causa de uma dívida inacreditável de 15,7 bilhões de reais. Para você ter uma ideia do tamanho desse estrago, esse valor é maior do que o faturamento anual de muitas multinacionais. O fisco acusa os donos da Dolly de criarem um esquema sofisticado de empresas de fachada para esconder o dinheiro e não pagar os impostos. Mas como uma gigante nacional, que chegou a peitar a poderosa Coca-Cola nos anos 2000, despencou em um abismo jurídico tão profundo. Fique até o final, porque hoje, no Fatos e Negócios, você vai entender os bastidores ocultos de um escândalo que pode dar um fim definitivo ao refrigerante mais famoso da internet. Para entender a queda, precisamos olhar para o topo. Fundada em 1987 por Laerte Codonho, a Dolly nasceu com uma proposta ousada: oferecer um refrigerante de qualidade por um preço que as famílias de baixa renda pudessem pagar. Mas antes mesmo de vender uma única garrafa, Codonho já estava brigando na justiça. Ele queria lançar o primeiro refrigerante diet do Brasil, mas uma lei de 1973 proibia o uso de adoçantes sintéticos em bebidas no país. Codonho foi à justiça contra o próprio governo federal e ganhou. Naquele mesmo ano lançou o Diet Dolly, o primeiro refrigerante diet da história do Brasil. Esse detalhe diz tudo sobre o perfil desse empresário. Ele não aceitava um não de ninguém, nem do governo, nem das gigantes do setor. E foi exatamente essa personalidade que construiu a Dolly e que mais tarde a destruiu. Nos anos 90 e 2000, a marca explodiu. Eles criaram o Dolinho, um mascote em computação gráfica simples que, contra todas as previsões do marketing tradicional, virou um fenômeno absoluto e um dos maiores memes da história do Brasil. Com comerciais repetitivos e jingles que grudavam na cabeça, a Dolly conquistou uma fatia gigantesca do mercado de São Paulo. Chegou a 10% do mercado nacional de refrigerantes e impressionantes 30% só na capital paulista. Em São Paulo, era a segunda marca mais vendida, atrás apenas da Coca-Cola. E foi aí que começou uma verdadeira guerra de Davi contra Golias. Laerte Codonho foi a público acusar formalmente a multinacional Coca-Cola de práticas de espionagem e sabotagem. Ele afirmava que a gigante americana pressionava supermercados para não comprarem o refrigerante Dolly, ameaçando cortar o fornecimento de quem colocasse a marca brasileira em destaque. Essa disputa foi parar no CAD, o órgão antitruste do Brasil, e o resultado surpreendeu o país. A Coca-Cola acabou admitindo irregularidades na distribuição dos seus produtos no Brasil. Foi uma vitória histórica de uma empresa brasileira contra uma das maiores multinacionais do mundo. Codonho transformou essa vitória em marketing. Colocou outdoors, provocando a gigante americana em pontos estratégicos de São Paulo. Fez propaganda em praticamente todos os canais de televisão, com uma ausência que nunca foi explicada oficialmente: a Rede Globo. A Dolly se posicionava orgulhosamente como a defensora do produto nacional contra o Império Americano, e o povo comprou essa narrativa. A Dolly virou símbolo. Mas enquanto a Dolly brigava do lado de fora com os concorrentes, uma bomba relógio fiscal estava armada do lado de dentro. O que o público não sabia é que, segundo o Ministério Público de São Paulo, desde 1998, a Dolly já operava um esquema estruturado de fraude fiscal. Por quase 20 anos, enquanto o Dolinho sorria nas telas, auditores da Secretaria da Fazenda de São Paulo estavam juntando provas. Em 2017, estourou a Operação Clone. O que eles encontraram foi devastador. A empresa teria criado um sistema paralelo de notas fiscais falsas para simular vendas que nunca aconteceram, reduzindo artificialmente o imposto a pagar. Só em ICMS estadual não recolhido, o rombo chegava a 2,1 bilhões de reais. Somando os tributos federais, o valor investigado já passava de 4 bilhões. E o pior, as autoridades afirmavam que isso não era erro contábil. Era uma estratégia deliberada, mantida por décadas. O ano era 2018, e o Brasil foi pego de surpresa com uma operação policial cinematográfica. Laerte Codonho foi preso preventivamente em sua mansão.
A imagem dele saindo algemado e segurando um cartaz escrito "Preso pela Coca-Cola" chocou o país. As autoridades acusavam o grupo de fraude fiscal estruturada, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Durante a operação, carros de luxo, incluindo uma Ferrari avaliada em milhões, e até helicópteros do empresário foram apreendidos. A acusação apontava que a empresa demitia funcionários e os recontratava em outras empresas criadas apenas no papel para evitar o pagamento de impostos. A Dolly alegou que tudo era uma armação, que um escritório de contabilidade terceirizado teria omitido dados fiscais por anos, enganando a própria empresa. 8 dias depois, Codonho foi solto e saiu segurando aquele cartaz. O Brasil inteiro parou para olhar. Mas a história não parou em 2018. Em março de 2025, Codonho foi condenado por um tribunal de São Paulo a mais de 11 anos de prisão. Dessa vez, as acusações iam além da fraude fiscal: corrupção ativa, falsificação de documentos e crime ambiental. A acusação dizia que ele havia causado desmatamento em uma área de preservação em São Lourenço da Serra e tentado subornar agentes públicos para escapar da punição. Ele negou tudo e recorreu. Mas o cerco estava se fechando por todos os lados ao mesmo tempo. Para não fechar as portas imediatamente e conseguir pagar os salários dos funcionários e os fornecedores, a Dolly recorreu a um mecanismo legal: a recuperação judicial. Esse processo funciona como um escudo protetor dado pela Justiça, permitindo que a empresa congele suas dívidas temporariamente enquanto tenta se reorganizar. Durante cerca de 8 anos, a fábrica da Dolly continuou funcionando, produzindo refrigerantes e mantendo os produtos nas prateleiras. Para quem olhava de fora, parecia que a empresa estava se recuperando, mas nos bastidores, a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Estado de São Paulo monitoravam cada centavo do grupo, e o que encontraram foi o que chamam de blindagem patrimonial. O que significa isso de forma simples? As autoridades acusam os donos de esvaziarem os cofres da fábrica principal, transferindo o dinheiro e os bens para outras empresas do mesmo grupo que não estavam na mira da justiça. Ou seja, a empresa que vende o refrigerante finge que não tem dinheiro para pagar os impostos, enquanto o lucro real fica guardado em outra conta protegida. É como se você devesse o aluguel, dissesse que está quebrado, mas estivesse guardando dinheiro na conta do seu filho. Por causa dessas manobras, em maio de 2026, a própria Dolly pediu o encerramento da recuperação judicial, depois que a Justiça passou a exigir comprovação de regularidade fiscal para continuar no processo. A empresa tentou migrar para uma recuperação extrajudicial, não conseguiu cumprir os requisitos. E o governo decidiu que era hora de encerrar esse jogo de uma vez. No dia 1º de julho de 2026, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria do Estado de São Paulo protocolaram o pedido de falência do Grupo Dolly. A dívida total, 15 bilhões e 700 milhões de reais, sendo 8,3 bilhões com a União, 7,4 bilhões com o Estado de São Paulo e mais 15 milhões em FGTS não recolhido dos próprios trabalhadores da empresa. Se o juiz aceitar, as atividades são encerradas e todos os bens vão a leilão para pagar o que a empresa deve. A defesa da Dolly continua lutando nos tribunais, alegando que as cobranças são abusivas e que a falência vai destruir milhares de empregos diretos e indiretos. Mas o fato é que o futuro do Dolly nunca esteve tão ameaçado. Essa história levanta uma pergunta que não tem resposta fácil. A Dolly foi uma empresa que cresceu sonegando impostos por décadas, ou foi uma vítima do sistema, espremida entre gigantes e um fisco implacável? O que os números mostram com clareza é que 15,7 bilhões de reais em impostos não pagos ao longo de mais de 20 anos representam dinheiro que faltou em hospitais, em escolas, em estradas. Dinheiro que todos nós, de alguma forma, pagamos no lugar deles. O mascote simpático que prometia ser o melhor do Brasil escondia uma conta que, no final, caiu no colo de todo mundo. Quero saber a sua opinião. Você acha que a Dolly vai fechar as portas ou vai conseguir dar a volta por cima? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta de desvendar os segredos do mundo dos negócios,
inscreva-se no Fatos e Negócios e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.